misericórdia de Deus em nossa vida, aonde nós estaríamos hoje? Aleluia! Será que não estaríamos numa cadeira de rodas, necessitando de todo mundo? Será que não estaríamos, meus irmãos, caídos numa calçada? Será que não estaríamos, meus irmãos, mortos, já, meus irmãos, na sepultura, aguardando o dia do julgamento para ser lançado no lago de fogo? Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Se você está aqui nesta noite, é porque o Espírito de Deus te trouxe você aqui, para que você venha ouvir esta palavra, aleluia. Uma palavra que não é do pastor Bonfim, é a palavra de Deus, é a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. E assim, meus irmãos, nós vamos caminhando neste caminho estreito, nesta porta apertada, aonde, meus irmãos, nós pisamos, aleluia, pisamos, meus irmãos, em abrolhos, pisamos, meus irmãos, em espinhos, em cardos. É sofrido, não é fácil ser crente não, meus irmãos. Ser crente não é viver do jeito que esse povo estão vivendo, essas igrejas mundanas aí não. Ser crente, meus irmãos, é ser diferente do mundo. Não podemos viver como vive o mundo, temos que ser diferente do mundo. Não podemos, meus irmãos, andar como o mundo anda. Não podemos, meus irmãos, viver como o mundo vive, porque eles vivem na ilusão, aleluia. Tudo neste mundo é ilusão, irmão. Registra isso na tua cabeça. Tudo neste mundo é ilusão, tudo passa, tudo acaba. Mas a palavra de Deus, ela permanece para toda a eternidade, aleluia. Oricanda lamasturianda lamanai. Oh, glória a Deus, aleluia. Precisamos buscar a Deus, meus irmãos. Precisamos buscar a presença do Senhor. Precisamos buscar, meus irmãos, a palavra de Deus em nossa vida. Precisamos viver em espírito e em verdade, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos viver, meus irmãos, o desejo da nossa carne. Não podemos. O desejo da carne, meus irmãos, é nas coisas do mundo. O desejo da carne é, meus irmãos, viver as regalias que o mundo oferece. É viver, meus irmãos, os prazeres mundanos. É viver, meus irmãos, é viver o divórcio. É viver a política. É viver, meus irmãos, os desejos malignos de enriquecerem. É só esses desejos, desejos vaidosos. Desejo da carne, meus irmãos, é terrível. E quantos têm caído no desejo da carne? Até mesmo, meus irmãos, alguns pregadores, meus irmãos, da mídia, pregadores, meus irmãos, que estudam a vida inteira buscando a teologia para pregar, meus irmãos, pela multidão, mas prega, meus irmãos, o que não sabe. Por que eu digo isso? Porque prega, meus irmãos, tão bonito, tão lindo, mas não prega, meus irmãos, a salvação da alma. Nós estamos aqui nesta reunião, nesta noite, para preparar a nossa alma para um dia reinar com o Senhor nos céus. Não estou aqui, meus irmãos, para pregar chave de carro novo, casa própria, dinheiro, conta bancária, riqueza, bens materiais. Não. Deus não está, meus irmãos, aqui para isso não. Se você quer ficar rico, você vai trabalhar, tudo bem. Se você trabalhar e conquistar, que Deus te abençoe e você deleita pelas suas fazendas, pela sua prata, pelo seu ouro, mas com o suor do teu rosto. Não podemos pregar a palavra e ficar milionário através dela. Jesus provou isso, meus irmãos. E o que nós estamos vendo hoje na mídia é o engano, a mentira, a falsidade. Eles acham, meus irmãos, que o Senhor Jesus nasceu lá no palácio do rei Herodes. Não.
Jesus nasceu na manjedoura, no meio dos animais. Para quê? Ele era o dono do mundo, ele é o dono do mundo. Por que ele nasceu na manjedoura, meus irmãos? Acorda, abra teu coração, entenda esta palavra. Ele nasceu na manjedoura para ensinar você, ensinar eu a viver na humildade, que nós precisamos ser humildes. Ele desceu, meus irmãos, lá dos céus, deixou um paraíso eterno, aonde não há dores, aonde não há fome, aonde não há doenças, aonde não há assassinato, aonde não há, meus irmãos, nenhum tipo de mal ali. Ali, meus irmãos, é paz, é alegria, é gozo eterno. E ele deixou, meus irmãos, lá o paraíso, para descer aqui neste mundo de pecado, neste mundo de vaidade, de ilusão, para ser morto na cruz do Calvário. Derramou a última gota de sangue do seu corpo, ali, meus irmãos, na cruz do Calvário, pela minha causa, por sua causa, por nossa causa, pela causa dos irmãos internautas. O Senhor Jesus desceu aqui, meus irmãos, para ser pendurado no madeiro, na cruz do Calvário, para que nós achamos, aleluia, o caminho que devemos andar para chegar na mansão celestial. E ele provou isso, porque ele morreu, meus irmãos, na cruz, dando o último suspiro ali na cruz. Aí após, meus irmãos, tiraram ele na sexta-feira à tarde, antes das 6 horas, porque 6 horas virava o dia, e ali, meus irmãos, sepultaram ele na sepultura, aleluia, sepultaram ele, meus irmãos, na sepultura. E ali no terceiro dia, no domingo de manhã, cedinho, Maria Madalena, que era, meus irmãos, prostituta, mas quando conheceu Jesus, se converteu de corpo e alma e espírito. Ela correu ali, meus irmãos, no sepulcro, e viu que estava aberto o sepulcro, aleluia. E ela volta correndo, meus irmãos, e avisa os apóstolos: o sepulcro está aberto. Tiraram ele de lá, levaram ele embora, o sepulcro está aberto. Ali Pedro, meus irmãos, e João saíram correndo, mas diz a palavra de Deus que João correu mais do que Pedro, e chegou primeiro lá no sepulcro. Mas ele chegando, meus irmãos, ele parou na porta, ele todavia não entrou, ele parou na porta. E Pedro, meus irmãos, chegou e já foi entrando para dentro, e já foi vendo, meus irmãos, o lugar que Jesus tinha sido sepultado estava vazio. Creia, meus irmãos, o mundo ou não, creia, meus irmãos, os políticos ou não, creia, meus irmãos, os reis, sacerdotes ou não, creia Satanás ou não, ele ressuscitou para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que o lenço que estava em volta da sua cabeça, ele dobrou o lenço, dobrou, meus irmãos, o lenço e deixou ali na cabeceira dobrado. Aleluia, significa, meus irmãos, o lenço dobrado, que ele voltaria. Ele ressuscitou, mas ele voltaria. E nós sabemos, meus irmãos, que tudo isso é prova que a qualquer momento o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens, arrodeado pelos seus anjos, e eles vão descer, meus irmãos, para arrebatar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Aí cabe a nós, meus irmãos, saber se nós estamos zelando pela palavra de Deus. Você está zelando por aquilo que Deus te colocou na tua vida? Você está zelando pelo Espírito Santo? Você está zelando pela santidade da sua carne, do seu espírito, da sua alma, para um dia ir para os céus? Você está zelando, meus irmãos? Está sendo zeloso da doutrina do Senhor? Porque sabemos, meus irmãos, que uma grande maioria estão vivendo os seus próprios desejos, estão, meus irmãos, vivendo o mundanismo, o pecado. As igrejas satânicas, meus irmãos, estão aí com as portas abertas. Hoje, meus irmãos, você anda por aí,
Você vê até igreja de gays, mas não existe igreja disso, meus irmãos. Não existe. Não existe. Não tem como, meus irmãos, Deus liberar uma igreja para este povo. A palavra de Deus diz que para ir para o céu tem que nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Aleluia. Tem que nascer um desejo no seu coração de um dia ir para os céus. Não é viver de qualquer maneira, meus irmãos, se pintando, se rebocando, vivendo, meus irmãos, uma vida de pestilência aqui na terra e querer ir para os céus. No céu não entra pecado, no céu não entra vaidade. No céu, meus irmãos, só vai entrar aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler um versículo da palavra de Deus, para não ficar, meus irmãos, só nas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Salmos, livro do salmista Davi, de número, aleluia, número 1. Vamos ler. Essa Bíblia, meus irmãos, ela tem a letra maior, mas a tradução é diferente, né? Mas é a mesma Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida. Eu não leio outra Bíblia, viu, irmãos? Eu não leio outra Bíblia que não seja traduzida por João Ferreira de Almeida. Amém? Porque sabemos que eles estão mudando, meus irmãos, as palavras da Bíblia. Tem coisas, meus irmãos, nas Bíblias que estão saindo agora, que não tem nada a ver, meus irmãos, com o passado dos apóstolos, dos profetas. Estão escrevendo, meus irmãos, coisas terríveis, querendo contrariar a palavra de Deus. Mas Deus vai ter um acerto com esse povo já já. Daqui a pouquinho, meus irmãos, Deus vai se levantar do seu trono para acertar com este povo. Aleluia. Glória a Deus. Salmos de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Amém? Amém, meus irmãos? Bate palma e dá glória a Deus. Dá glória a Deus e bate palma. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, é como uma espada de dois gumes. Corta, meus irmãos, dos dois lados. Aleluia. Ela tem poder de atravessar a carne do ser humano, atingir, meus irmãos, os nervos, os ossos, as medulas e depois o coração, para a transformação em Cristo Jesus. Porque o homem só se converte a Jesus depois que o Senhor transformar o seu coração. O coração do homem é terrível, meus irmãos. O coração do homem é ignorante. O coração do homem, meus irmãos, só Deus para ter misericórdia, não é fácil. Porque, meus irmãos, tudo que Deus tem feito já neste mundo, e o homem tenta fugir de Deus. E Deus está, meus irmãos, correndo atrás do ser humano para mudar a sua natureza. Ele não pode, meus irmãos, mudar a sua vida sem você aceitar. Ele não pode, meus irmãos, chegar e mudar o seu coração, mudar a sua natureza sem você aceitar. Para que Ele venha mudar a sua natureza,
você precisa aceitar a Jesus como Salvador da tua alma e se dedicar na palavra, na doutrina, no Evangelho Santo, puro e verdadeiro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Precisamos estar em oração. A oração é a chave da vitória. Se nós orarmos a Deus, nós vamos descobrir, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, aqui na palavra de Deus tem tudo o que precisamos. Tem tudo, meus irmãos. Nas horas da angústia, nas horas de tristeza, nas horas do desânimo, nas horas da fraqueza, tem tudo, meus irmãos, aqui para nós buscarmos ao Senhor, nosso Deus. Muitos hoje, meus irmãos, quando quer uma bênção, corre lá na casa do Antônio, corre lá atrás do José, da Maria, vai lá, meus irmãos, atrás de uma profecia. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, a profecia pura, santa e verdadeira está aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela é, meus irmãos, a profecia para o homem. Se você quer que Deus fale contigo, abre a Bíblia, busque na Bíblia aquilo que você precisa, e Deus vai falar contigo. Não precisa ir lá na casa do Antônio, do José, da Maria, não precisa, meus irmãos. Antigamente tinha os profetas, as pessoas iam nos profetas, e eles, meus irmãos, falavam, eles ensinavam, eles profetizavam, mas eram homens, meus irmãos, que enfrentavam o leão cara a cara, eram homens, meus irmãos, que enfrentavam a água, enfrentavam o fogo, eram homens que viviam diante de Deus em oração, orava, meus irmãos, dia e noite, buscava a Deus dia e noite, vivia em espírito e em verdade diante do Senhor. Não é, meus irmãos, essas regalias que eles estão vivendo em hoje, não. Desce dos altares, vai para o celular, para o joguinho, vai, meus irmãos, para a televisão, vai para o cinema, para a prostituição, vai para pornografias, vivendo, meus irmãos, como vive o mundo. Pessoas, meus irmãos, que pula, salta, faz tudo, meus irmãos, dentro da igreja, mas quando chega em casa, meus irmãos, terrível diante da família, vive uma vida, meus irmãos, fora, não está enquadrado na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Precisamos estar, meus irmãos, convictos, precisamos estar, meus irmãos, certos, com toda a certeza em nosso coração, daquilo que nós estamos vivendo. Não podemos viver de qualquer maneira. Hoje você chega na igreja, meus irmãos, que você mais vê é mulheres, meus irmãos, atrás do altar sentadas, cheia de batom, cheia de brincos nas orelhas, cheia, meus irmãos, de pintura nas unhas, roupa transparente, escandalosa, mostrando parte do corpo. Irmãos, a igreja é lugar de santificação. Estamos aqui buscando a santificação. Se quiser viver a imundícia, vai lá fora, vai para o forró, vai para os bailes, vai lá para as gandaias lá fora. Aqui dentro é lugar de santificação, meus irmãos. Precisamos buscar de Deus, aleluia, que Ele venha, meus irmãos, colocar em nosso coração o desejo de ir morar nos céus, porque a maioria desses homens hoje não tem mais esse desejo. O desejo deles é estar, meus irmãos, final de semana na beira de uma praia, estar, meus irmãos, no final de ano, lá, meus irmãos, nas piscinas, vivendo, meus irmãos, o mundanismo, os desejos carnais, vivendo, meus irmãos, tudo aquilo que Satanás tem colocado diante deles. Estão buscando, meus irmãos, a sua eternidade aqui na terra, e sabemos que tudo isso vai ser destruído. Tudo, meus irmãos, na terra vai ser destruído. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o Senhor vai aparecer nas nuvens, vai descer, meus irmãos, do seu trono e vai parar, meus irmãos, no ar. Aleluia! No ar, meus irmãos, o Senhor Deus vai parar no seu trono, e os anjos arrodeados ali em volta, Jesus do seu lado, o Espírito Santo ali. Aí o Senhor, meus irmãos, vai dar um assopro e a terra vai desaparecer. Vai dar um outro assopro, o mar vai sumir.
vai desaparecer, meus irmãos. Acredita nisso. Não é eu que estou dizendo de mim mesmo, é a palavra do Senhor que diz. Aleluia. Vai, meus irmãos, desaparecer. Aí eu pergunto: aonde você vai colocar a planta dos seus pés? Aleluia. Aonde, meus irmãos? Aonde vai colocar a planta dos seus pés? Você que é bilionário, enriqueceu através da palavra de Deus, está aí vivendo as suas regalias, ensinando o pecado ao povo, ensinando o povo a viver na mentira, no engano. Deus vai querer conta naquele dia, meus irmãos. Deus vai querer conta naquele dia. Não quereis ser mestre, porque duro juízo terá naquele dia. E Deus, meus irmãos, vai punir, vai ser punido. Ninguém, meus irmãos, chegará ali sem passar, meus irmãos, pelo Espírito Santo. Para nós alcançar, meus irmãos, a coroa de vida eterna, para nós alcançar a mansão celestial, precisamos buscar o Espírito Santo aqui. Enquanto nós estamos nesta matéria chamada carne, precisamos, meus irmãos, dominar a nossa carne, vencer ela, meus irmãos, com seus desejos malignos, dominá-la, e ali, meus irmãos, receber o Espírito Santo, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, estes homens não suportam, eles não aguentam, meus irmãos, obedecer a doutrina do Senhor Jesus, e está abrindo a porta para o pecado dentro dessa igreja. Está dando nojo de ver, meus irmãos, está dando nojo de ver homens jogando futebol, meus irmãos, de frente ao altar, mulheres, meus irmãos, pulando e saltando, parecendo a pombagira, e eles estão achando que é Deus. Não é, meus irmãos, Deus não está neste meio, não. Deus é puro, é santo e verdadeiro. Precisamos, meus irmãos, estar atentos sobre isso, porque diz a palavra do Senhor que nos últimos dias, até, meus irmãos, o amor de muitos esfriarão, e o inimigo, meus irmãos, enganaria a muitos. Até os escolhidos poderia ser enganado pelo inimigo. Então nós precisamos santificar. Se você não orar hoje, você não vai suportar no futuro. Tem coisas para vir ainda, meus irmãos, terrível. Essa doença, meus irmãos, desses 2 anos de pandemia que passamos, foi, meus irmãos, uma mínima coisa. Tem coisas para vir terrível ainda, terrível. E nós precisamos estar em oração, precisamos jejuar, precisamos consagrar a nossa vida, santificar diante de Deus, andar com sinceridade, viver, meus irmãos, uma vida de honestidade. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Ô pastor, mas é difícil amar o próximo como a nós mesmos. O que eu quero para mim, eu vou querer para eles. Tem que ser, meus irmãos. Ou nós amamos o próximo como a nós mesmos, ou seremos condenados com o mundo. Procure buscar isso em tua vida. Busque, aleluia. Busque isso em tua vida. Busque na oração. Busque no jejum, na campanha. Venha buscar, meus irmãos. Domingo, nós estamos, meus irmãos, no 15º dia da campanha. Domingo que vem será o 15º dia da campanha, a unção de Deus na família. Se você precisa da unção de Deus na sua família, você vai vir domingo orar comigo. É 1 hora de oração antes da mensagem. Aleluia. Vem orar comigo, meus irmãos. Ore, vem orar comigo, para que Deus abra as portas para você, para que você seja guardado por Ele. Porque sabemos, meus irmãos, que Deus não tem compromisso com aqueles que não vivem na sua presença. Não tem, meus irmãos. Veja que Deus não teve compromisso com o povo do Egito. Foram todos mortos, todos castigados, meus irmãos, com a morte, porque viviam uma vida depravada, uma vida, meus irmãos, atrás da prata, do ouro, da riqueza, do egoísmo, do orgulho. E nós sabemos que não podemos ter orgulho, não podemos, meus irmãos. Por isso eu tenho pregado constantemente que nós devemos
amar o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos, meus irmãos, amar. Aleluia. Como amar? Ajudar, meus irmãos. Ajude na oração, no que você puder. Ajude na palavra. Ajude no mantimento, se puder. Ajude, meus irmãos, o seu próximo. Aleluia. Olha a palavra de Deus nesta noite. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer que nós temos que estar ligados. Se você orar a Deus, Deus vai ligar você no trono dele, na graça dele, dia e noite. Dia e noite precisamos estar ligados, não podemos desviar nosso pensamento, nem para a esquerda nem para a direita. Precisamos, meus irmãos, estar firmes, olhando o alvo que é Jesus. Eu posso sentir, meus irmãos, que nessa estrada o Senhor Jesus está lá do outro lado, está, meus irmãos, com os braços abertos, e eu acredito que Ele está dizendo: vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O amor de Deus é muito grande, irmãos. O amor de Deus é grande. Ele tem um amor tão grande pelo ser humano, é mais grande do que tudo neste mundo. Aleluia. Deus, meus irmãos, faz coisas tremendas, e Ele quer fazer na tua vida hoje. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Qual é a tua causa? Ah, pastor, a minha causa é uma causa na justiça. Ele resolve. Ele tem poder de resolver. Ah, minha causa é dentro da minha casa. Tem um problema sério dentro da minha casa. Ore a Deus que Ele vai entrar dentro da sua casa. O problema vai sair e o Senhor vai ficar lá, meus irmãos. Temos que orar a Deus. Temos que buscar de Deus. Ninguém mais poderá solucionar o seu problema a não ser Deus. Aleluia. Nem mesmo o pastor da igreja não tem poder para solucionar os seus problemas, não. Só Deus tem poder de resolver a sua causa, porque Ele conhece o profundo da alma, o profundo do espírito de cada um de nós. Ele sabe aonde você pisou hoje. Ele sabe o que você pensou hoje. Ele sabe, meus irmãos. Deus conhece o profundo da alma e do espírito. Ele conhece a nossa vida. E tudo, meus irmãos, é registrado pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque Ele foi para o Pai. Quando Ele foi, meus irmãos, quando Ele ressuscitou dos mortos, passado 45 dias, Ele voltou para os céus. Aleluia. E quando Ele chegou lá, Ele não deixou nós órfãos. Ele enviou o Consolador da verdade, que é o Espírito Santo. Aleluia. Para nos consolar. Se você está passando um momento difícil, ore a Deus que o Espírito Santo vai te consolar. Verdade. Se você está sofrendo, ore a Deus que Ele vai te aliviar desse sofrimento. Aleluia. O problema, meus irmãos, do povo perecer é porque não ora a Deus, não jejuma, não consagra a sua vida diante dEle. Por isso que estão perecendo, meus irmãos. Esta igreja era para estar sublotada, era para estar, meus irmãos, aqui cheio, mas a maioria estão lá diante da maldita televisão, o aparelho mais usado por Satanás nos lares e nas famílias. Meus irmãos, televisão é maldita. Ela traz, meus irmãos, condenação, traz separação entre casais, traz doença, traz inimizade, traz brigas, contenda, pai com filho, filho com pai. A televisão é o aparelho mais maldito que Satanás tem usado na terra para, meus irmãos, destruir lares e família. Por isso, meus irmãos, eu tenho pregado contra. Sou contra, meus irmãos. Prego contra a televisão. Não assista a maldita televisão. Não assista.
porque ali, meus irmãos, vai te ensinar a você viver uma vida de pestilência, uma vida de miséria, de pecado diante de Deus. Já pensou, meus irmãos, se fosse liberado isso por Deus? Imagina o Espírito Santo. O Espírito Santo é santo, ele não pode estar sentado diante da maldita televisão. O Espírito Santo é santo, meus irmãos, ele não pode estar envolvido em política. O Espírito Santo, meus irmãos, ele não pode vestir roupas transparentes, ele não pode, meus irmãos, estar por aí nas gandaias, aí, meus irmãos, no cinema, nos bailes, no forró. O Espírito Santo é santo, e ele está em nossa vida, nos guiando no caminho que nós devemos andar. Se você não está andando no caminho do Senhor, é porque você não tem o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo nesta noite, aleluia. Busque, minhas irmãs, o Espírito Santo, para que você venha viver uma vida de santidade diante do Pai, diante do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia. A palavra de Deus nos revela que o Senhor Jesus, meus irmãos, quando estava aqui na terra, aonde ele pisava os seus pés, uma multidão estava ao redor dele, porque ele curava. Ele tinha prazer em curar as pessoas, ele tinha prazer, meus irmãos, de libertar. Pessoas endemoniadas eram libertas, pessoas doentes, meus irmãos, eram curadas, paralítico andava, mudo falava, surdo ouvia, aleluia, cego enxergava, porque Jesus, meus irmãos, é o Senhor da misericórdia, e ele ia passando, meus irmãos, e curando, libertando, até no dia, meus irmãos, que ele estava indo levando a sua cruz, para, meus irmãos, ser crucificado. Diz a palavra do Senhor, que o sangue, meus irmãos, do chicote que ele havia apanhado a noite toda, de sexta para sábado, ia, meus irmãos, escorrendo e caindo no chão, e aquela multidão que vinha, meus irmãos, xingando, vinha blasfemando, xingando, atacando ele, chicoteando ele, e ele carregando aquela cruz pesada, meus irmãos, que diz a ciência que era mais de 80 quilos, subindo o morro, meus irmãos, com aquilo no ombro, estava tudo desfolado, machucado, por dentro e por fora, aleluia. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que o sangue ia escorrendo e caindo na terra, e aquele povo que vinha batendo nele, xingando ele, eram pessoas doentes, tinha muitas pessoas ali, meus irmãos, enfermas, e quando eles pisavam, meus irmãos, no sangue que era derramado de Jesus ali no chão, ele saía gritando que estava curado, era curado, meus irmãos, porque diz o profeta Isaías, pelas suas pisaduras fomos curados, aleluia, oh glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Estamos pregando aqui, meus irmãos, sobre um Deus que tem amor pelo ser humano, um Deus que criou os céus e a terra, meus irmãos, e colocou o homem para viver nela, não para sofrer. Deus não criou Adão e Eva para sofrer, meus irmãos, não. Deus criou Adão e Eva, meus irmãos, colocou ali no jardim do Éden para viver na paz, para viver na alegria, para viver, meus irmãos, em espírito diante do Senhor. Mas diz a palavra de Deus que o inimigo, meus irmãos, tentou a Eva, e Eva comeu do fruto proibido. Ali, meus irmãos, no meio do jardim, tinha, meus irmãos, duas árvores. Uma era da ciência do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. E ela foi, meus irmãos, comeu do fruto ali, meus irmãos, da ciência do bem e do mal, e apresentou também a Adão, e Adão também comeu. E diz a palavra de Deus que os olhos deles se abriram, aleluia. Os olhos, meus irmãos, se abriram e viram que estavam nus, e correram, meus irmãos, se esconder, porque ouviram a voz do Senhor que vinha caminhando ali no jardim, aleluia. E Deus, meus irmãos, perguntou a Adão: quem te revelou que estava nu? Aleluia. E ele disse, meus irmãos, tudo que aconteceu
que Eva havia comido do fruto e apresentado a ele, e ele também comeu. E assim, meus irmãos, os olhos se abriu, a ciência, aleluia, o conhecimento do bem e do mal passou a ser conhecido pelo homem. E Deus tinha dito para ele que se eles comessem, morreria. Se comessem, meus irmãos, daquele fruto, morreria. E estão morrendo, meus irmãos, estão morrendo. Ali, meus irmãos, Caim, filho de Adão, matou Abel. Abel, meus irmãos, era um servo de Deus, que apresentou, meus irmãos, no seu holocausto, coisas maravilhosas, das primícias dos animais ao Senhor. Mas Caim, meus irmãos, pegou dos frutos que estavam no chão, pegou, meus irmãos, frutos estragados para apresentar a Deus. E Deus viu que Caim era mau, mas Abel, meus irmãos, era servo de Deus, era homem que vivia na presença do Senhor, com o coração voltado para Deus, aleluia, contente pela vida que Deus havia lhe dado. Quantos, meus irmãos, não está contente nos dias de hoje pela vida que Deus tem te dado? Quantos precisamos agradecer a Deus todos os dias pela vida que Ele tem nos dado? Aleluia, pelo ar que respiramos. Quantos que estão nos hospitais entubados, sem respirar, não pode, meus irmãos, respirar, porque está faltando ar. Então nós precisamos dar glória a Deus, agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Tudo vem de Deus, meus irmãos. A vida é Deus quem dá. Aleluia, glórias a Deus. Por isso nós não podemos, meus irmãos, andar no caminho dos ímpios, não podemos andar com eles, não podemos, meus irmãos, assentar na roda dos escarnecedores. Precisamos ser diferentes, precisamos estar no nosso canto, na oração, na consagração, no jejum, na santificação diante de Deus. Eu não cesso de falar, meus irmãos, de pregar que o ser humano precisa santificar a sua alma para um dia ir morar no céu, precisa santificar a sua carne, precisa, meus irmãos, porque diz a palavra do Senhor, aleluia, que naquele dia os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos, meus irmãos, transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso, aleluia. E ali, meus irmãos, estaremos naquele dia na presença do Senhor, ser levado por Deus para os céus, amém? Glória a Deus. Que Deus, meus irmãos, abençoe a cada um, que Deus guarde a cada vida aqui nesta noite, que Deus possa te sustentar, você na presença dEle, guardando a sua palavra, os seus mandamentos e vivendo na sua presença em espírito e em verdade. Deus abençoe, Deus guarda, em nome de Jesus. Palmas para Jesus, glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos internautas. Deus guarde o seu lar, a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor.